A Assembleia Geral da ONU instituiu o dia 3 de dezembro como Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, com o objetivo de conscientizar a população mundial e comprometer autoridades a executar programas de ação que modificassem as circunstâncias de vida das pessoas com deficiência em todo o mundo. Segundo o censo de 2010, cerca de 14,5% da população brasileira tem alguma deficiência, aproximadamente 24 milhões de pessoas. Desse total, 27,1% tem deficiência física. Em função disso, vivemos no Brasil e no mundo uma transformação cultural que aos poucos está modificando a forma como entendemos e percebemos a deficiência. E para falar mais sobre esse dia a dia, como a sociedade e os órgãos públicos trabalham essa questão e veem a pessoa com deficiência, é que nós convidamos o Darwin Kremer, que é coordenador de políticas públicas para pessoas com deficiência, o Maurício Fleck, que é secretário da LEME, presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, e Marco Aurélio Mosman, que é diretor de Assistência Social da LEME, e vão conversar conosco no Em Pauta de hoje. Mas antes eu convido a você e aos nossos convidados aqui de hoje a acompanharmos uma reportagem que a Elisa fez pra gente, que foi ao ar no TV Fevale Notícias durante esse ano, mas que é bacana a gente acompanhar porque mostra um pouco do dia a dia nas ruas de uma pessoa que tem deficiência. Vamos ouvir. A lei de acessibilidade existe no Brasil há pelo menos 10 anos e é ela que garante que os cadeirantes ou os portadores de qualquer tipo de deficiência tenham livre acesso a transporte público e inclusive a transitar pelas vias urbanas. Hoje a gente veio com o Diego, que tem tetraplegia, sofreu um acidente de moto quando tinha 17 anos e desde então se enfrenta dificuldades para andar aqui nas ruas de Novo Hamburgo. Quais são as principais? Bom, pelo começo já começa pelas calçadas. No momento que você sobe numa calçada, se você andar 10 metros não tem como descer. É obrigado a voltar, tirando os buracos que você vai ver agora quando a gente for andar. Bom, a gente vai dar uma volta então para vocês terem noção de como é difícil para ele transitar pelas ruas. Diego, a gente vê logo ali à frente, ó, que já tem um buraco, né? Você vai tentar atravessar e vai mostrar para a gente que isso é uma coisa corriqueira, não é uma exceção. Isso, e assim, ó, eu hoje tenho uma cadeira motorizada. Agora, uma pessoa que tiver uma cadeira manual vai ser muito mais difícil. Então você olha só, se uma pessoa que tiver uma cadeira manual cair num buraco desse, como que vai sair? E normalmente o que você faz quando se depara com um buraco desse e não tem como desviar? Aqui, por exemplo, a gente poderia passar por aqui, desviar se não tivesse nenhum carro estacionado. Correto. Se não tiver nenhum lugar como atravessar, o jeito é voltar por onde subiu. Se caísse, quebraria a cadeira provavelmente. Não só a cadeira, né? Mas cairia um tombo, né? Você já chegou a quebrar a cadeira alguma vez? A cadeira não, mas já caí. A gente se deparou com outro obstáculo. Às vezes as pessoas fazem uma obra, abandonam na calçada porque é mais cômodo, mas isso também te atrapalha para passar. Bastante. Olha só, para vocês verem, ó. Como que uma cadeira de roda vai passar por isso aqui? Não tem, né? Então, acho que as pessoas têm que se conscientizar e saber assim, ó, para eles é fácil. Mas para nós é difícil. A gente andou menos de 5 metros, né? E o nosso cinegrafista está mostrando que já tem um outro obstáculo. Essas elevações na calçada também são comuns, também prejudicam? Eu vou tocar a minha cadeira, simplesmente um toque leve para você ver o quanto que é dificultoso para uma pessoa, como eu vou voltar a falar de novo, com uma cadeira manual. Caiu no buraco e não tem mais como tirar. E agora, vou precisar de ajuda. E daí? Quem que vai me ajudar? Mais à frente nos deparamos com esta calçada que só pode ser considerada calçada no nome. Logo, o João junta-se a nós. Ele foi atropelado há 15 anos e perdeu os movimentos das pernas. Desde então, usa uma cadeira manual, o que dificulta mais ainda. Logo, surge outro obstáculo. Repare no esforço que o João faz e desiste. Diego e João seguem pela rua se arriscando entre os carros. E a situação se repete mais adiante. Se você colocar teu carro hoje num lugar proibido, a fiscalização vem e multa, né? Então por que não tem que ter
uma fiscalização também com uma calçada, com uma rampa. Nós estamos em frente a 2 prédios públicos. Aqui a farmácia do Estado e aqui um centro de informática de Novo Hamburgo. Desde 2011, aqui em Novo Hamburgo, a lei de acessibilidade garante que todos os prédios públicos devem ter acessibilidade para cadeirantes. Bom, aqui a gente percebe que é zero, né, Diego? É zero. Para você ver, ó, a menos de 10 metros, a gente deparou com uma rampa, certo? Numa loja. Como que num prédio público, com um centro municipal de informática, uma farmácia do Estado, onde tem o acesso para cadeirante pegar medicamentos, não tem acessibilidade? Só no papel. Aqui mais atrás, eu vou pedir para o nosso cinegrafista mostrar para a gente que a farmácia do Estado, ela acabou fazendo uma rampa, né? Mas essa rampa aí não tem condições de tu subir. Eles fizeram a rampa, né? Mas não a rampa pro cadeirante, né? Então é assim, ó, foi feito a rampa. Diego e João seguem com a gente e a roda cai em um buraco com areia no meio da calçada. Enfim, encontramos um bom exemplo. Vários comércios têm o cuidado para facilitar o acesso. No momento que chegar um cadeirante, eles colocam a rampa, o cadeirante tem o acesso lá dentro e sai para fora. Não estragou nada na loja, não estragou o visual e nem nada. Outro obstáculo corriqueiro é o transporte público. O maior dos problemas é que eles não estão adequados para fazer o procedimento da rampa. Então você vai ver, vamos ver se esse aqui vai funcionar tudo normal. Nessa hora, motorista e cobrador devem auxiliar para a segurança do cadeirante. Tem muitos que não ajudam, estou sempre a ajudar. Isso faz a diferença, Diego? Toda a diferença. Vai ser difícil para arrumar muita coisa para arrumar ainda pela frente, sabe? Bom, acompanhamos aí, você acompanhou junto com a gente a reportagem da Elisa, que trouxe um pouco desse dia a dia. Ela já foi ao ar no nosso telejornal, mas a gente trouxe aqui para o programa Em Pauta, que mostra um pouco do dia a dia de uma pessoa que usa a cadeira de roda, um cadeirante, né? E a gente viu na reportagem que muita coisa ainda precisa mudar e é sobre isso que a gente vai conversar com os nossos convidados aqui. Essa pessoa que foi, esses dois que foram entrevistados são colegas de vocês da Leme, né? Bom, vocês podem observar que eles tiveram alguns problemas aí de percurso. Eu acho que eu começo contigo que está aí na cadeira de roda. Esses problemas são usuais, acontecem praticamente todos os dias. Acontece todos os dias, mas eu acredito que atitudes como essa, dos nossos colegas irem para a rua e começarem a mostrar as dificuldades que são enfrentadas, a gente pode mudar essa realidade. Porque muitas vezes é muito fácil, nós percebemos que a gente lida, eu e o Darwin, o Maurício, a gente sai em todo momento em vários estabelecimentos municipais, órgãos públicos, que pela frequência das pessoas com deficiência, essas coisas são alteradas. Acontece um avexamento, acontece uma certa situação de vergonha, de não ter acessibilidade. Então, os grandes responsáveis para essa mudança somos nós mesmos. Nós que precisamos ir para a rua e mostrar essas dificuldades. Se nós não mostrarmos, muitas vezes a pessoa não percebe que isso é uma dificuldade. Porque às vezes no nosso dia a dia a gente não se dá conta, não se dá conta que esse degrauzinho aqui pode trazer algum tipo de problema, por exemplo. Eu e o Darwin, nós temos uma diferença, porque o Darwin nasceu assim e eu fiquei deficiente aos 39 anos. Então, até meus 39 anos, eu era uma pessoa que raramente pegava uma gripe, não tinha uma saúde perfeita. Então, essas coisas eu não me deparava com essas dificuldades. Hoje, portando uma cadeira de rodas, eu vejo essas dificuldades, mas também não condeno as pessoas, porque sei que muitas vezes falta esse enfrentamento dessas situações para que as pessoas despertem para essas dificuldades. Darwin, a gente tem várias legislações, que a lei da acessibilidade, temos a questão do mercado de trabalho também, que há cotas, né, para pessoas com deficiência. Mudou muito, porque como o Marco falou, tu já nasceu com
com essa situação e então tu já percebeu algumas mudanças, teoricamente. Sem dúvida, né? Quando eu era criança, dificilmente eu via outro deficiente. Cadeirante, uma pessoa cega era super raro ver, né? Então hoje nós já vemos nas escolas, nas ruas, como o Marco bem falou, o pessoal aparecendo, saindo, que vai mostrando as dificuldades, né? Então eu acho que nós já evoluímos muito, né? Tanto na parte arquitetônica quanto na parte de acessibilidade humana também, em relação ao preconceito e discriminação, mas ainda falta, né? Falta bastante coisa. O Brasil ficou séculos, né, deixando a pessoa com deficiência dentro de casa, trancada, como um subcidadão, e é de uns poucos anos para cá que nós realmente estamos alcançando espaço. Então é algo assim que, por um lado, a gente tem que reconhecer que falta muita coisa ainda, mas por outro lado, eu olhando o meu passado, olhando anos atrás no Novo Hamburgo principalmente, vejo que nós evoluímos bastante também. O fato de Novo Hamburgo, por exemplo, ter uma coordenadoria, hoje em dia vários municípios possuem uma coordenadoria específica para pessoas com deficiência, né? Isso também ajuda. Ajuda bastante a fazer a articulação, né? O meio campo. Claro que a coordenadoria não executa obras, ela é apenas um meio de tentar articular com as entidades e com os próprios deficientes diretamente soluções, né? Para encaminhar para as secretarias responsáveis. Mas já é um passo à frente. Nós temos o Conselho Municipal, temos as entidades como a LEME, como a DEF, como a DEVS, enfim, outras. Então esse pool, esse grupo unido, né, junto com o poder público, é que realmente faz a engrenagem mexer. Muitas vezes, uma demanda do Conselho, da LEME, enfim, encaminhada pela coordenadoria, para uma secretaria, acaba fazendo alguma ação acontecer. Então é importante esse trabalho unido, né, de todos esses, tanto os órgãos governamentais como as entidades e a própria pessoa com deficiência, trazer essa reivindicação própria, né, às vezes que ela não é vinculada a alguma entidade, mas ela tem, como cidadã, o direito e o dever de levar adiante essa demanda. Acho que é importante, Maurício, a gente falar um pouco sobre a LEME, né? Porque, lógico, na nossa programação aqui a gente já falou várias vezes sobre a LEME, mas quem não conhece a LEME, o que é? Certo, a LEME é justamente, talvez, uma dessas manifestações, né, que a própria pessoa com deficiência, né, trouxe. Porque a LEME ela é formada, né, desde a fundação, foi fundado por 8 pessoas com algum tipo de deficiência física, lesão medular, né, e justamente para isso, né, para se ter um local onde é que podemos lutar pelos nossos direitos, né, e principalmente garantir esses direitos, não com bandeiras de radicalidade, mas sim a presença, como o Marco falou. Que a gente, para cada novo associado que entra, né, uma das coisas principais passadas é todos temos os direitos, mas a gente tem o dever também, né? Porque assim, as pessoas que não estão próximas da deficiência, né, que não foram acometidas ou que tenham próximos familiares ou amigos, ela não se depara com essa situação, ela não se preocupa porque ela não está próxima dela, né? E geralmente a gente se preocupa com aquilo que está próximo. Então, assim, essas manifestações de entidades como a LEME, como a DEVS, como a FAD, como a DEF, como com todas as outras, justamente vieram justamente para isso, né? Para dizer, não, estamos aqui, temos os nossos direitos, sabemos que temos nossas obrigações, né? Mas é uma maneira de mostrar, somos, digamos assim, pagamos impostos, temos os mesmos direitos. Então é justamente por isso que eu acho que surgiu as entidades. Foi uma maneira de se manifestar, né? E claro, cada um dentro da sua, né, particularidade, né? Nós trabalhamos mais com a lesão medular e a deficiência física, ou seja, mais cadeirante, assim como a DEVS, o deficiente visual. Mas eu acho que isso foi muito importante, né? Se a gente vê até mesmo em 20 anos para cá, né, o que mudou, né, Darwin? Muita coisa. Mas justamente porque a pessoa com deficiência teve essa coragem de ir para a rua. Muitas vezes a gente fala, como é que a gente quer que um restaurante tenha uma rampa se ele não vê o cadeirante indo até lá? A gente já teve situações no início da fundação da LEME, onde é que terminávamos as reuniões da diretoria e íamos para um restaurante. Chegávamos nesse restaurante, descia lá 8, 10 cadeirantes, nossa, o cara do restaurante se apavorava, e agora como é que vai ser?
entende? Depois acabavam ligando, ó, viu, agora não tem mais problema, tem aquela rampa lá. Ou seja, então, assim, esse é o dever da pessoa com deficiência. Então, acho que nesse dia muito importante, que é o dia 3 de dezembro também, né, o dia da luta contra, né, da pessoa com deficiência em si, mas também para dizer para todas as pessoas com deficiência que estão em casa, de irem para a rua conquistar os seus direitos. Bom, eu preciso fazer um intervalo já e em seguida a gente retoma esses assuntos e vamos falar mais sobre o tema. Eu convido você a continuar conosco. Já voltamos.